Pirâmides, múmias, faraós, o Egito é uma coisa que está na nossa cultura há muito, muito tempo. Isso é até parte do mundo. Ainda tem aquele lance do Stargate, aquela ligação com os aliens lá, o pessoal com carruagem voando, tecnologia, magia. Tudo isso faz parte desse imaginário sobre essa cultura fascinante. Em Dungeons and Dragons não é diferente. Os caras criaram um reino de Nitia, que é baseado nessa visão mágica, mística de um reino para além de qualquer outra cultura. No vídeo de hoje a gente vai aproximar como Nitia começou sua grande glória, como eles caíram lá no fundo, como eles começaram a sair do buraco, como é que os seus jogadores, ou você como jogador em Nitia, pode ser parte de tirar a galera de lá de dentro, e por que esse reino fascinante pode ser colocado em qualquer outro mundo de RPG ou adaptado para sua própria campanha. Então bora lá! No Dungeons and Dragons básico, né, de Mystara, a gente tá falando do Dungeons and Dragons lá das antigas, eles queriam ter uma cultura que fosse assim, um grande mistério, um segredo, uma coisa perdida por todos os pedaços do chamado mundo conhecido, né, Mystara. Então eles têm a mágica como uma parte assim do dia a dia e de uma maneira bem diferente do que a gente imagina, porque a gente já imagina, né, bola de fogo, meteoro, os caras dominando tudo, que foi o caso de Alfatia, pra galera que viu o outro vídeo. E Nitia, a magia é como se fosse uma parte do dia a dia que reina tudo e todos, até assim, pra fazer o cabelo, pra pentear. Agora, o que foi toda essa glória aí deles terem tudo isso? Gente, agora é que a coisa vai pegar, porque Nitia começa uma história indo lá pra baixo. O reino de Nitia nasce como uma das primeiras culturas do mundo conhecido, ainda fora de Mystara, né? Vamos lembrar que Mystara tem essas duas etapas. Antes da grande chuva de fogo, que é quando Blackmoor e sua civilização ultra tecnológica destruiu tudo, e depois da chuva de fogo. O pessoal de Nitia era ultra high-tech, super bacana, pá, e agora vem a surpresa. E isso foi até depois da chuva de fogo. Eles não só sobreviveram antes da chuva de fogo, como depois continuaram sendo uma cultura poderosíssima. Inclusive se diz que eles é que ensinaram para os alfatianos alguns truques de magia. Inclusive os Nitias eram tão poderosos que, viajando pelos planos, algumas lendas dizem que eles até ajudaram os alfatianos no combate deles entre os reinos do ar e do fogo. Agora, lendas à parte, a verdade é que em algum momento tanto poder assim estava irritando os deuses da entropia, né? Os imortais da entropia. E esses imortais, Thanatos e Ranívoros especialmente, começaram a entrar na cabeça ali do pessoal de Nitia e a corromper seus reis. Começou a convencer faraós ou faraós, também tinha reis e rainhas, de que eles tinham que usar o poder deles para garantir que Nitia continuasse a existir forte. E para isso eles tinham que destruir os outros. E o pessoal foi fazendo isso, se limando, se quebrando entre eles, as grandes magias de Nitia gerando miséria e calamidade em todo o mundo conhecido. E à medida que os imortais foram percebendo isso, eles não, chega, não vai dar. Esses caras enlouqueceram de vez. Se eles não vão criar uma chuva de fogo entre eles, eles vão acabar limando todo mundo junto. A gente vai ter que acabar com isso. E aí os imortais foram e fizeram uma grande magia que encerrou com Nitia inteira, inclusive com a lembrança sequer da existência deles para todos os outros povos do mundo conhecido. Eles não viam mais salvação para nenhum dos povos de Nitia. Foi realmente uma coisa assim que nem naquelas lendas bíblicas meio Sodoma e Gomorra acaba com essa galera. A diferença é que tinha uma vila que ainda estava ok, que o pessoal de lá ainda tinha as tradições de Nitia sem estarem corrompidos. E essa vila Hanak foi salva pelos imortais e transplantada para o mundo oco, que é o tema da nossa série atual. E lá no mundo oco os Nitias começaram a se reestabelecer. O vale onde eles foram colocados tem um rio que também se chamava o Rio de Nitia, que era meio que um espelho do rio original deles, antes deles destruírem tudo. E esse tema do rio, semelhante ao Nilo, onde eles vão criando as coisas, continuou lá funcionando. E aí os Nitias começaram a desenvolver especialmente a parte sul desse rio. E com o tempo, com os seus novos poderes, eles se desenvolveram para o norte também. Só que aí, né, o ser humano sendo como é, a coisa pegou de lá de novo. Quando eles fizeram essa transplante para o norte, para desenvolver o norte, a rainha da época, a faraó, ela não quis saber de fazer isso com muita delicadeza, não. Ela foi pegando povos e transplantando para lá e pronto. E aí, semelhante a essas terríveis guerras que a gente tem na vida real lá no Oriente Médio, o pessoal daqui também criou um ranço muito grande com o povo do sul, porque eles foram expulsos. Mesmo eles tendo uma nova terra, eles pensaram, ei, a gente tá sendo mandado aqui pro nada. Tinha muita gente que foi tirada à força de suas casas. Esse ranço foi aonde os imortais da entropia acharam de novo uma semente para começar o processo de corrupção também no mundo oco. Dessa vez, porém, os imortais pegaram mal pela raiz e já muito cedo começaram a acabar com esses pessoais corrompidos do mundo oco também. E dessa vez os Nitias perceberam que eles não iam poder fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Mesmo eles sendo um povo que quer expandir e conquistar, dessa vez eles teriam que saber que eles não podiam levar a destruição deles próprios como uma parte disso.
E nessa hora eles decidiram criar o que seriam os reinos de Nitia, mas isso é só de uma maneira oficial. Pra fora todo mundo chama só de reino de Nitia. Mas os Nitians sabem que na verdade eles têm 2 reis. Eles têm o rei ou rainha do sul e o rei ou rainha do norte, que juntos servem a um, e olha que interessante, faraó ou faraó, que é escolhido pelo povo, assim, o pessoal, né, os nobres de Nitia, né, tem classe e casta, eles escolhem que vai ser o faraó ou faraó. Essa pessoa sempre é um representante de Ptah ou Ratanos, que são os 2 grandes deuses, representando mais ou menos que Ptah e Osíris. Essa raiz do mal ainda existe, está lá, bem inculcada, servos que estão com Ranívoros e Thanatos no coração, querendo corromper Nitia de novo. Isso é um tema que vai ser passado para frente também, é um perigo constante para os nossos povo nitiniano agora no mundo oco, para eles continuarem sobrevivendo aqui também. E vai ser um tema para os seus personagens. Só que agora, como é que é esse povo de Nitia? A gente já viu que eles passaram por poucas e boas, quase se destruíram, os imortais tiveram que acabar com eles. O povo de Nitia, como representam os egípcios, tem toda essa cultura deles, você pode imaginar, vestimenta, corte de cabelo e as tradições do dia a dia. O livro vai com muito detalhe sobre isso, é bem bacana. Eles mostram, por exemplo, o prazer e amor que todos eles têm por jardins, como uma forma de representar a vida. Eles têm um grande respeito por tudo quanto é animal, criatura, e por gente, desde que seja gente que eles consideram gente Nitia. Os outros povos de fora, para eles, são todos bárbaros e selvagens, especialmente porque são povos que têm culturas muito dinâmicas. E o que eu quero dizer com isso? Para os Nitians, como vocês podem ver, eles já foram destruídos e revividos várias vezes. E esse tema de um além é para eles muito forte. Eles acreditam que vai ter um pós-vida, um momento onde vai ter tipo um renascer completo. E tudo é um preparo para isso. E o momento que os mortos voltarem, eles têm que ver tudo como estava. Então, se você é padeiro, seu filho vai ser padeiro, e o seu filho do seu filho vai ser padeiro, e fazendo pão do mesmo jeito que a receita foi feita desde lá do passado distante. Se a sua família é de feiticeiros, sacerdotes, é a mesma coisa. Tudo eles têm que manter igual, como se fosse um grande universo parado no tempo. É muito louco isso, porque pro pessoal lá do mundo oco, eles já teriam magia da preservação que faz você curtir a sua própria cultura. Mas a cultura dos Nitians tem esse lado de preservar as coisas meio que iguais inerentemente. Agora, uma parte disso é que eles também querem ir expandindo essa cultura ao longo das outras. E aí, quando eles encontram com o Tanagon no milênio, dá conflito. Esses conflitos a gente vai ver lá na frente como é que eles resolvem. Outra coisa fascinante dessa super especialização, eu sou o padeiro que faz pão desse jeito da minha família, é que isso vale até para as classes que você vai jogar como jogador. Quando você é um jogador Nitia, você não é um guerreiro, tu é um guerreiro da carruagem. Você não é só um ladrão ladino, você é um ladino que sabe abrir as melhores fechaduras de tumbas, por exemplo. Então, todas essas especializações viram como se fossem as chamadas classes de prestígio nas épocas antigas, ou as classes especializadas de agora. E isso você ganha altos poderes, por sinal, não são assim poderes muito equilibrados comparado aos outros livros de Dungeons & Dragons da mesma época não, tá? Os caras meio que alucinaram, às vezes eles davam uns poderes meio safados, com umas penalidades pequenas, uns poderes muito toras, com umas penalidades pequenas. Como vocês podem ver, a galera que escreveu o livro de Nitia não gostava de penalizar seus personagens não. Inclusive os feiticeiros de Nitia e os sacerdotes de Ptah são estupidamente fortes por causa disso. Claro, você como mestre vai ver como você vai equilibrar isso no seu jogo, mas isso é para o final do vídeo, quando a gente for pegar a parte sobre jogar em Nitia. Bora continuar com o povo. O povo de Nitia, como eu falei, é muito mágico. Essa magia provém das pirâmides. As pirâmides não são só um mausoléu para o futuro, para onde estão os faraós e seus servos e todo mundo para quando for o grande renascimento. Elas também são uma fonte de canalização de toda a energia mística dos Nitians. Todas as pessoas que trabalham em Nitia, sejam os escravos, escravo tipo A ou tipo B, né? Tem 2 tipos de escravos, vou contar mais. Seja também os nobres, pessoas livres. Todo mundo, todo esse trabalho gera energia. E essa energia é canalizada nas pirâmides e passada para as casas das pessoas. E eu não tô brincando, Nitia tem meio que uma rede elétrica. Uma boa parte das magias de Nitia são o que eles chamam de magia doméstica, que são magias para fazer coisas do dia a dia. Cozinhar, lavar roupa, se botar para fazer secadora, fazer o teu cabelo, pintar a unha. Eu não tô brincando. O livro dedica uma boa parte a essas magias do dia a dia, que são as magias que as pessoas compram para suas casas. Você paga lá a taxa para ter um coletor de energia de pirâmide, e aí essa energia vai para lá e você pode canalizar para sua família. Então as famílias mais ricas têm coletores que conseguem canalizar bastante energia para usar magia o tempo todo. Todo dia eles podem estar lá, não precisa cozinhar nada, tudo é feito magicamente pela energia piramídica, enquanto que outros têm que ter servos e tal. E isso é curioso porque até os servos podem tentar comprar um negócio desse quando você está num certo nível de poder. Agora, como é que funciona isso de servo, serviçal, pá? Nitia tem essas castas, semelhante a todas as culturas antigas, a grande maioria delas. E aí tem lá o nobre, tem os reis, os cidadãos. E no caso de Nitia é tudo bem
estratificado, porque as pessoas são numa casta, profissão específica e fica para sempre ali. Então você pode até ter muito poder porque você é um mercador muito bom, mas você não vai deixar de ser um mercador porque o seu pai foi mercador, ou a sua mãe, e os seus filhos vão ser. E da mesma maneira, lá pra frente, quando você era um nobre que fazia um ofício X, também a mesma coisa. No caso dos escravos é um pouco diferente, porque quando você é escravizado, ou seja, você foi capturado, talvez, de um outro povo Niti, você praticamente não é considerado nem gente. Você não tem direito nenhum, é terrível, tem uma chance muito grande de você se ferrar, acabar com uma morte aí nessa vida. Porém, os seus filhos não. Se você na escravidão teve crianças, ou se você é uma pessoa que já era escrava no povo Nitia por causa dos seus pais, ou seja, teve essa coisa do fio da linhagem, você é considerado como que um semi-cidadão, você é um escravo que na verdade só está escravo por enquanto. Você tem certos direitos, você é protegido por lei, e em algum momento que você, graças às suas ações, for considerado praticamente um cidadão da família, uma parte da família, pode ser que você ganhe a liberdade dada pelos seus proprietários. Outra coisa é que os nitias têm os chamados servos, que são tipo um meio termo entre o escravo ali e o cidadão livre, que são pessoas que não são propriedade de ninguém, mas eles são propriedades de algo, no caso das terras ou dos ofícios que tem eles. Então, uma pessoa, por exemplo, é um servo de uma fazenda X, o pessoal que é dono da fazenda pode ter direito a mandar em você em tudo que tem a ver com coisas para a fazenda, para cuidar da fazenda, criar e tal. Eles não podem dar nenhuma ordem em você que não tenha a ver com diretamente o trabalho, e você pode até ir lá na justiça reclamar disso. Tá, magia doméstica, ofícios, classes, a gente já falou muito do povo de Niti, da cultura deles, né? O livro, como eu já falei, é muito bacana, vamos lá dar uma olhada nos detalhes. Bora falar de jogar em Niti. Para jogar em Niti, bem, vamos começar mostrando essa coisa aqui, olha que bacana. Esses aqui são os diferentes tipos de armadura e armamentos que os jogadores usam em Niti quando você é um soldado, sacerdote, às vezes até feiticeiro. Cada uma delas é baseada numa especialização. Você pode ser uma pessoa das lanças, você pode ser um cara que anda nas carruagens, um montador de carruagens, você pode ser um javelineiro. Uma característica comum a todas as armas Niti é que os guerreiros Niti, não interessa a classe, gostam de armas de longa distância. A maioria das armas deles é de longa distância. O livro, curiosamente, veio com uma errata sinistra. Ele tá faltando toda a parte explicando as armaduras. Tipo, eles explicam, mas não dão os valores. Os valores são encontrados numa Dragon Magazine. Eu vou botar o link nos comentários para se um dia você pegar o livro de Niti, você vai ter essas regras tudo bonitinho aqui. E, pra ser sincero, só lendo o artigo já dá pra usar elas no seu jogo de Dungeons & Dragons também, mesmo que você não use o resto das regras de Niti. Coisa bem bacana é que eles botaram a parte de Weapon Master, né, que são as regras para ficar melhor nas armas, você ficar treinado e utilizá-las de uma maneira mais eficiente. Inclusive uma arma muito louca, que é o tal do bastãozinho de arremesso, que você pode enfiar ele na cabeça de alguém e dar tonteira, deixar alguém sem poder agir por 1 ou 2 rodadas, isso é muito poderoso. Entre as várias especializações, no caso dos guerreiros são bem óbvias, né, tem a ver com a papel no combate. No caso dos feiticeiros, tem a ver com o papel na estrutura da sociedade. Você pode ser um feiticeiro, por exemplo, que é um grande escriba, você sabe fazer glyphs e símbolos místicos maravilhosos que têm poderes mágicos. Você pode, porém, ser um estudante das magias das pirâmides, que trabalha para o faraó. No caso dos sacerdotes, as especializações são baseadas, obviamente, no qual imortal você vai servir. Se você serve Thanatos, o que é legal, detalhe, né? Claro, entropia, ou você serve Tar, Flar, cada um deles dá bônus diferentes que deixam você muito poderoso, especialmente no caso da galera do Ptah, porque eles têm direito a aprender uma magia de mago por level. Na verdade, eles podem aprender várias magias de um dado level, mas de todas as magias que eles usam num dia, uma de cada círculo de magia pode ser de mago, que eles tenham aprendido. Então eles, de certa maneira, são sacerdotes que têm magia de mago mesmo, juntos, sem nenhuma penalidade assim realmente séria. Então é muito, muito poderoso. Uma outra coisa que o livro depois entra em detalhes, que tem a ver com vou jogar com as classes, é a parte dos itens mágicos. É muito item mágico interessante. São carruagens voadoras, são talismãs Ankhs, né, aqueles símbolos da vida que dão energia mística para você canalizar e utilizar. O livro é cheio de item mágico, é muito item mágico, porque esses itens mágicos são espalhados pelas todas as partes de administração de Niti. Então, quando seu personagem começa a trabalhar para o faraó ou para alguns dos reis, seja o rei do sul ou o rei do norte, você vai ganhar essas paradas. Inclusive, várias das classes, especialmente as especializações de ladrão, ladino, são ligadas a você trabalhar para algum dos reis e com isso ganhar poderes especializados dessa área. É muito doido e deixa um aspecto assim de desenvolvimento no personagem muito interessante, porque você começa de um jeito e você não precisa necessariamente escolher a especialização já no começo, porque esse tipo de especialização vem do destino que o teu personagem teve. Então, de repente a família dele tinha o destino de servir ao faraó. Agora, como exatamente era servir ao faraó, às vezes não estava claro ainda para sua personagem. E aí, quando ficou claro ali, o pessoal vai e te dá a especialização na classe e você ganha os bônus. Tá, a gente já viu, Nitia passou por aquilo. Tem uns personagens poderosos, cheios de magia. Onde eles vão usar essa magia toda? Vamos dar uma olhada aqui no mapa de Nitia. Como vocês podem ver, é gigantesca, é uma área vasta. Tem várias pirâmides perdidas, tem várias estátuas enormes,
Vários dos templos e pirâmides aqui de Nitia não foram mais explorados, são parte de batalhas e derrotas durante o processo de criação ainda do Reino do Sul e do Norte. E todos esses lugares querem ser recuperados tanto pelo faraó como pelos reis, então vale a pena muito explorar isso. Uma outra coisa é a relação entre os Nitians e seus povos vizinhos, seja os Tanaguros aqui, né, que seria representam os povos africanos, ou os Genet, que representam os povos nômades, e os Millennials, que são seus principais oponentes, que representam o povo grego e a evolução deles, filosofia, repensar tudo, que não bate nem um pouco com os Nitians, né, que os Nitians gostam dessa permanência. Agora, explorar todas essas relações e botar o seu grupo de Nitians em nome do faraó para ir viajando pelo mundo oco, isso seria uma aventura fabulosa. E a próxima parada, uma boa chance é de que ela seja lá nos Millennials, que são os gregos, que será o nosso próximo vídeo, então não perde.